Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o evangelho que se encontra em João, capítulo 2, versículos de 13 a 25, que é o evangelho onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. Lemos também relatos desse episódio em Mateus 21, a partir do versículo 12, Marcos 11, versículos 15 a 17, e Lucas 19, a partir do versículo 45. Então, o que acontece neste evangelho? Por ocasião da festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém se enchia de peregrinos. Então, a Páscoa era a principal festa judaica, porque nela o povo recordava a libertação da escravidão do Egito. E no tempo de Jesus, o povo ia a Jerusalém para essa celebração festiva. Ocorre que essa festa, com o tempo, passou a ser manipulada pelos líderes religiosos e políticos daquele tempo de Jesus, e deixa de ser uma festa popular onde o povo vai a Jerusalém para celebrar a libertação, e pelo contrário, o que acontece é uma exploração do povo. E Jesus não concorda com essa situação. Então, por isso, nós lemos no Evangelho de João, capítulo 2, entre versículos 14 e 15. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Então, Jesus, usando um chicote, recorda o que for anunciado pelo profeta Zacarias. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 21, no final do versículo 21, nós lemos: nesse dia não haverá mais comerciantes dentro do templo de Javé dos exércitos. Também no versículo 2, no versículo 16 do Evangelho de João, nós lemos ele falar: tirem isso daqui, não façam da casa de meu pai um mercado. Então, Jesus expulsou do templo bois, ovelhas, pombas, que eram os animais que eram usados nos sacrifícios que o povo oferecia a Deus. Essa atitude de Jesus declara que esses sacrifícios antigos são inválidos, e bem como o culto que se sustentava graças à exploração do povo. Explica o padre José Bertolini, em sua obra Roteiros Homiléticos, anos A, B e C, Festas e Solenidades. Diz assim o padre em seu livro: todo judeu maior de idade devia ir a essa festa e pagar os impostos previstos para o templo. O templo adotara a moeda tíria, ou seja, uma moeda cunhada em Tiro, uma cidade pagã. Então, o templo adotara a moeda tíria como moeda oficial, pois ela não desvalorizava com a inflação que na época de Jesus era muito alta. A ironia disso está no fato de que a lei dos judeus, proibia o ingresso no templo de moedas pagãs, mas os gananciosos dirigentes religiosos burlavam a lei em vista de seus privilégios. Então, tinha lá os cambistas para fazer essa troca das moedas pagãs, impuras, que as pessoas levavam para comprar esses animais para serem ofertados a Deus. E esse câmbio era feito justamente com a moeda pagã, uma moeda cunhada em uma cidade pagã, na cidade de Tiro, segundo nos informa aqui o padre José Bertolini. Então, Jesus não compactua com o uso da religião para explorar o povo. Por isso, sua atitude extrema de expulsar os vendilhões do templo. Temos aqui também um comentário de São Jerônimo, do século IV. Ele diz: aquele que busca lucros por meio da religião é, pois, ladrão, e converte o templo do Senhor em covil de ladrões. A mim parece que, entre os muitos prodígios que fez o Senhor, este foi um dos maiores, porque um só homem, e desprezível naquele tempo, tanto que pouco depois foi crucificado,
pôde expulsar tantas pessoas à força de golpes que dava com um só chicote, na presença dos escribas e dos fariseus, que enfureciam-se contra ele e viam que seus ganhos pessoais eram destruídos. Saía fogo de seus olhos e estes brilhavam como as estrelas, resplandecendo em seu rosto a majestade divina. E essa ação de Jesus de expulsar esses vendilhões do templo gera duas reações. A primeira reação, os discípulos se lembram do Salmo 69. Temos isso no versículo 17 do capítulo 2 do Evangelho de João. Cita o Salmo 69, o zelo por tua casa me consome. Então, os discípulos, no primeiro momento, veem Jesus como um reformador da instituição, da religião judaica. Mas, após a ressurreição, e isso nós observamos a partir do versículo 21 e 22 deste evangelho, eles compreendem que Jesus não é um reformador do templo, mas aquele que substitui o templo. Por isso, lemos no versículo 21 que ele falava do templo do seu corpo. A segunda reação a essa ação de Jesus de retirar os vendilhões do templo vem dos dirigentes judeus, dos escribas, dos fariseus, os que se sentem lesados pela ação de Jesus em acabar com o comércio no templo. Eles questionam Jesus, que sinais nos mostra para agir assim, no versículo 18. E Jesus responde, derrubar este templo e em 3 dias eu o reconstruirei, versículo 19. Explica novamente o padre José Bertolini, Jesus responde dizendo que sua morte e ressurreição serão um grande sinal. Temos aqui o centro do evangelho deste dia. Jesus não só aboliu os sacrifícios no templo de Jerusalém, ele decretou que o fim do templo já chegou. É através do seu corpo morto e ressuscitado que o povo se reencontra com Deus para celebrar a Páscoa da libertação. Então, este evangelho nos mostra que a religião jamais pode ser usada para explorar o irmão, para obter vantagem. Pelo contrário, deve ser um modo de se unir a Deus e servir. Me lembro aqui agora da carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 27, onde ele diz que a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Então, fica claro que para nós cristãos, Cristo é o nosso caminho ao Pai. Ele substituiu os antigos sacrifícios e o templo. E outra parte do Evangelho, ele nos diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Então, fiquemos com Deus e até a próxima reflexão, se Ele assim nos permitir.